Fala galera, eu sou o João Paulo Mendes, sou nutricionista e quero conversar com você, meu colega da nutrição, para dizer o seguinte. Volta e meia vocês me mandam algumas perguntas, pelo Instagram e tal, pelas redes sociais. Qual é o melhor suplemento para hipertrofia? Qual é o melhor suplemento para o emagrecimento? Qual é o melhor suplemento para um atleta de ciclismo? Enfim, volta e meia existem essas perguntas relacionando o suplemento com o resultado final. Então, qual é o melhor suplemento para melhorar o desempenho, Se eu recebi esses dias. Então, o que acontece? Entendam de uma vez por todas a seguinte frase: suplemento por si não dá resultado. Eu vou levar vocês para a escola. Lembrem lá da escola de vocês, quando vocês estavam aprendendo equação na matemática. Toda equação tem um resultado. Só que o resultado, ele representa apenas um número, um dado da equação? Não. O resultado, ele é sempre o resultado final da equação, do todo. E com o nosso paciente não é diferente, essa matemática é igualzinha. O que acontece? O resultado do nosso paciente, ele vai representar o todo. Ele vai representar tudo que ele faz no dia dele. E aí eu não estou falando só da alimentação e muito menos só da suplementação. Eu estou falando do treinamento físico. Então a gente tem que pensar no tipo, na intensidade, na frequência, no objetivo que o paciente tem com aquele treinamento. A gente tem que pensar no sono, se é um sono realmente regenerador, de qualidade. Eu tenho que pensar na rotina, no estilo de vida do meu paciente. Porque se o meu paciente ele costuma acordar às 6 da manhã e dormir às 10 da noite, eu tenho um tipo de paciente. Mas influencia, por exemplo, se em outro paciente ele está acostumado a acordar às 11 da manhã e dormir às 4 da manhã. Isso muda, gente, porque muda o ciclo circadiano. Então muda a organização metabólica do paciente, muda o sistema de liberação endócrino, hormonal. Então tudo isso influencia, tá? A alimentação influencia muito mais do que a suplementação, porque se a gente não tiver uma base segura, uma base densa, a cereja do bolo, que é o suplemento, não vai funcionar, não vai trazer uma beleza se eu não tiver o bolo, Só cereja pura não adianta nada. Eu preciso ter um bolo bacana, ter uma base legal para botar aquela cereja em cima, e dar realmente um tchan ali. Ou seja, na realidade, o resultado do paciente ele é reflexo do todo. Ele é reflexo de tudo que o meu paciente faz todos os dias. E essa é uma outra questão importante dentro desse aspecto. Eu acho engraçado quando eu vejo ainda algumas pessoas tomarem, por exemplo, eu vou para academia agora, eu vou tomar uma dose de creatina aqui e vou para academia. Aí vai, treina, tal, beleza. Mas no dia seguinte ele vai para academia e aí não toma creatina, tomou uma dose só porque estava ali com um colega que tinha. Qual o sentido disso? Se aquela substância é uma substância que só provoca efeito com a suplementação crônica, Então o paciente ele não está pensando no resultado final, ele não está pensando em toda a equação, ele está focando em um único ponto e achando que aquilo ali vai promover resultado nele, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês: termogênicos. Quantas e quantas pessoas usam termogênico para emagrecer? Olha o sentido, você está usando termogênico para quê? Para emagrecer. Ou seja, ele está pegando o resultado final, que é o emagrecimento, e está colocando todo o peso do emagrecimento em um único ponto da equação, que é o suplemento termogênico. Só que o suplemento termogênico não emagrece. Isso é assunto para um outro vídeo, tá? Mas fato é, a pessoa não tem que usar suplemento termogênico para emagrecer. Ela tem que usar o suplemento termogênico para melhorar o desempenho. E ela tem que treinar mais intensamente para acelerar o metabolismo de repouso. A aceleração de metabolismo de repouso leva a um aumento do gasto energético total. Associado isso a uma dieta de restrição calórica, você tem um resultado de emagrecimento se isso for feito de forma recorrente. Então olhe como a coisa muda de figura, olhe como o raciocínio clínico muda quando você coloca de fato os pingos nos is, quando você enxerga a equação como um todo e não simplesmente fica colocando a carga toda do resultado em um único ponto dessa equação. Então não se esqueçam disso. Suplemento não dá resultado sozinho. Não é ele que causa o resultado. O resultado ele é reflexo de tudo que o paciente faz ao longo de todos os dias. Aí sim, quando isso muda na cabeça do nutricionista e quando o nutricionista consegue
colocar isso na cabeça do seu paciente, ó, a chave vira. Fica muito mais fácil do paciente aderir ao planejamento nutricional. Fica muito mais fácil do nutricionista desenvolver um raciocínio clínico, desenvolver uma periodização, pensar nos próximos passos, saber o que eu vou fazer agora e saber o que eu vou fazer depois. E infinitamente mais fácil do nutricionista ser assertivo na hora da suplementação nutricional, tá? Então se lembrem sempre disso, tenham isso claro na cabeça de vocês e sim, né, coloquem isso também de forma muito clara para o seu paciente.